Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, aqui no Brasil. E é uma alegria poder fazer mais um passeio na vinha do nosso Pai, onde a gente pode ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus ou repartir Jesus. Como sempre, nossa maneira de focar a nossa atenção é ler uma palavra devocional sobre um assunto e depois a gente pensa com Jesus, não só a respeito de Jesus, mas a gente pensa com a mente de Cristo Jesus, na luz das Escrituras, é claro. O título da devocional hoje para dia 15 de outubro de 2020 é A Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo. Tem um versículo chave desses pensamentos: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Então a gente vai falar da cruz de Cristo que ele carregou e a nossa cruz, o que significa eu, Carlos, carregar a minha cruz. A gente sabe melhor olhar para Jesus carregando a cruz dele para nos salvar, mas a gente também tem que saber como é que a gente consegue carregar a nossa cruz. A sua cruz é única e importante. A cruz é o símbolo mais conhecido do mundo. Vendo uma cruz, imediatamente pensamos na vida e na morte do homem mais influente que já existiu. A cruz faz com que a gente pense em Deus. A cruz marcou para sempre uma mudança na história humana. A cruz representa a resposta das perguntas mais importantes do universo. Deus nos ama? Deus está retendo algo bom que nós precisamos? Ao aceitar a Jesus, você viu na cruz a resposta para estas perguntas. Agora, a cruz é para você mais que um símbolo. Ela pertence a você. Ao entregar seu Filho amado à morte, Deus declarou claramente que nos ama. E o seu amor não tem como reter nada de bom que precisamos. Deus deu seu Filho. A cruz nos lembra deste fato maravilhoso. Foi isso que você viu na cruz. A cruz sempre será sua. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam tomar as suas cruzes e segui-lo. Por que cada discípulo deveria ter sua própria cruz? Por que o mundo continua com dúvidas sobre as boas intenções de Deus? As pessoas que vivem perto de nós precisam ver a nossa confiança em Deus revelada dia a dia nas circunstâncias da vida. Graças a Jesus, ninguém precisa mais morrer pelos pecados do mundo. Jesus fez isso uma vez para sempre. Mas, diariamente, pessoas com perguntas a respeito do amor e generosidade de Deus vão ter contato com as vidas dos discípulos de Jesus. Você está preparado para responder essas perguntas como discípulo de Cristo? O assunto da cruz para o cristão é central. É central. Eu posso imaginar o dia quando pela primeira vez eu vou estar na presença de Cristo, fisicamente presente na minha frente. E ele carrega ainda as cicatrizes e as marcas da crucificação. É claro que eu vou olhar para ele e pensar na cruz. Vou pensar naquilo que ele fez por mim. E eu vou entender que só Jesus conseguiu me salvar e me perdoar, porque ele fez a vontade do seu Pai. E a minha salvação e a sua salvação se tornou um fato. Em João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, vendo Jesus, no dia depois do batismo de Jesus, ele levanta sua voz, vendo Jesus. Agora, esse Jesus que ele estava vendo
É o mesmo Jesus que morre na cruz, mas esse Jesus, ele não tem as cicatrizes ainda, mas João, como profeta, está vendo o futuro de Jesus. E diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que momento sensacional na vida de João Batista, e para nós que temos aqui nas Escrituras, a gente pode imaginar esse momento. Ele ora para Jesus, ele diz: essa é a pessoa que Deus escolheu, que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. Mas agora, se você avançar um pouco mais na história, anos depois, o apóstolo Paulo, ele escreve em Gálatas 2:20 essas palavras: fui crucificado com Cristo. Deixa eu repetir. Fui crucificado com Cristo. Assim não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha como a declaração de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se tornou algo tão pessoal para o apóstolo Paulo. Porque Paulo entendeu que a história de Jesus se tornou a história do apóstolo Paulo. Também eu, vendo Cristo na cruz agora, porque eu vivo depois da ressurreição de Cristo, depois da crucificação de Cristo, eu entendo que aquela crucificação não somente tirou o pecado do mundo, mas me deu uma nova vida. Eu estava na cruz porque Jesus estava morrendo para eu viver e você viver. Então se torna muito pessoal. Então essa ideia da cruz é tão bonito e tão importante. Pensa assim sobre a vida de Jesus. A vida de Jesus foi uma vida onde ele abriu mão de expressar a vontade dele. Ele recebeu do seu Pai a vontade do Pai de amar esse mundo e salvar a gente. Então, a partir daquele momento que Jesus nasce aqui no nosso mundo, ele se fez carne e habita entre nós, a gente vê um ser humano, o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus, 100% aberto para manifestar a vontade do Pai e revelar para o mundo a resposta das perguntas se Deus ama a humanidade ou não, se Deus está retendo alguma coisa boa que a humanidade precisa. E Jesus, ele anda 33 anos aqui entre nós e a gente vê Deus. Ele disse: quem me vê, vê o Pai. E Jesus abriu mão de insistir nos seus direitos. Agora, quando ele fala para nós que a gente precisa carregar a nossa cruz, aí vem a pergunta que Deus colocou no meu coração hoje sobre esse assunto da cruz de Cristo, que revela a vida de um homem, o Filho de Deus, o Filho do Homem, abrindo mão de tudo para revelar o amor do seu Pai. E isso nos salvou. Agora, a minha cruz. O que é a minha cruz? Você lembra que em Lucas, capítulo 14, versículo 25, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos ou irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Eu acho que ele está dizendo para mim e para você é isso aqui. E a pergunta que vem para mim por causa desse trecho. Jesus
na minha vida, na sua vida, Jesus está 100% livre dentro de mim para expressar o seu amor através da minha vida? Se a minha cruz é parecida com a cruz de Cristo, me parece que isso explica porque ele diz, olha, você não pode colocar sua história, mamãe, papai, irmãos, irmãs, e nem a sua própria vida e seus interesses nessa coisa de ser discípulo. Ser discípulo diz assim, Deus, eu entrego a minha vida para que o Senhor possa, Senhor Jesus, o Senhor possa expressar seu amor aqui neste mundo. O Senhor fez isso por mim, na cruz de Calvário. O Senhor foi 100% a manifestação do amor de seu Pai. Agora, Jesus, eu quero ser 100% a manifestação do seu amor aqui neste mundo. Eu vou colocar tudo separado e o Senhor tem eu para manifestar o seu amor. Agora, isso inclui amar a minha família, mas eu não posso misturar a minha família, meus próprios desejos. Eu sou discípulo, então eu preciso carregar a minha cruz. Então eu preciso dizer para Jesus, o Senhor pode usar a minha vida, pode para expressar o seu amor. Isso é minha cruz, isso é sua cruz. Estou disposto a abrir mão dos meus próprios desejos? Estou disposto a colocar a vontade de Jesus acima dos desejos até da minha família? Eu acho uma pergunta boa. Para mim, para você. Medite nessas coisas. Eu acho que carregar a sua cruz é você dizer para Jesus, eu estou 100% alinhado com a tua vontade. Use a minha vida aqui no mundo, como você viveu aqui no mundo, para expressar o amor divino, o amor do Pai, o seu amor. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe.